da Wondery. Esse é o Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com 2 convidados muito especiais, que é Roberta. Olá! Olá! E Fabão. Oi, pessoal. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite pra todos. Da onde veio? Gente, como é que é esse chip? Robão ou Pode ser Faberta? Rabão. Não tem. Vai tirar o Faberta. Rá de onde? É, do Fabão. Só dá o R. Eu gosto de rabão. Rabão. Rabão, Fechou. hashtag Rabão, Rabão. fechou. Ou Rabê. Pode que ser. daí entra eu também. Rabeta. Rabê. Rabeta. Rabetão. Rabetão. Gente, chega. Rabertão, tá fechado. Rabetão. Bom, então é isso. Começamos hoje com esse trisal. Somos amigos pessoais, pessoas maravilhosas. Creators, vai estar as infos pra vocês aí. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também, nessa vereda. Mas agora vamos Caralho. começar. Pode falar Meti palavrão? vereda. Ai, não. Não. Pode, lógico. Eu falo palavrão pra cacete, Ai, é acho só pra péssimo. finalizar. Né? É? Ai, acho péssimo. Então, Não, no de teu repente- podcast, você não Você não fala, fala meu o seu. amor. Mas eu não falo palavrão na minha rede social, por exemplo. Mas é que você é fina, né, querido? Você é jornalista. Você é jornalista. O meu você não podcast chama Caso Bizarro. vai... você não vai falar, o governo tá foda hoje, né, Brasil? Ah, E aí Tá. o cara vai lá, o ministro foi lá e e fudeu. fudeu com o Brasil. Mas às vezes seria meu sonho. Falar, gente, não é um grande do filho da puta? Seria perfeito. Agora, o Caso Bizarro é um podcast Wondery. E o Wondery é o estúdio de podcasts da Amazon. Vai funcionar assim. Toda segunda-feira, episódio normal no Amazon Music ou no seu serviço de podcast favorito. E toda quarta-feira você vai ouvir um episódio temático exclusivo no Amazon Music. É só ir lá, seguir o podcast, que é de graça. Ou seja, gente, 2 episódios de Caso Bizarro por semana. Sendo que toda última segunda-feira do mês, o episódio vai ser sempre com o Chico Felice e o Fih Bortolotto, porque vocês me pedem isso há muito tempo. Então, eles vão virar elenco fixo durante uma vez por mês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades. E agora, bora começar esse episódio. Com os monstros de infância, hein? O primeiro é o Frank Watersong. Gente, que nome chique. Oi, Mabê, Fabão e Roberta. Bom, meu medo de infância é de um acontecimento que eu tava brincando com os amigos, assim, da época. E daí a gente tava fazendo alguma coisa, assim, de adivinhação. E daí uma menina olhou pra mim, assim, e falou assim: eu sei a placa do carro que vai te atropelar. E aquilo despertou em mim um negócio que eu fiquei por semanas, assim. Toda vez que eu vi um carro, eu ficava olhando a placa e conferindo. Eu nem lembro a placa mais na minha cabeça, mas eu lembro que foi um surto, assim, que eu tive na infância. Ele não foi atropelado nunca. Eu pensei que ele não ia ser atropelado. E hoje eu estou morto. Amiga, ele era realmente o XRL. Gente, 528. ele tá ouvindo esse episódio atravessando a rua. Olha pro lado. Aí vem o carro. Ai, pelo amor de Deus. Gente, Caraca, sério. se você vê o sinal amarelo, Gente. tem que parar, né? Porque geralmente a pessoa vê o amarelo, acelera. Mas a pessoa deve ter falado qualquer coisa. Tipo assim, eu vim ser a placa do carro que vai te atropelar. Qual é? 2WQ8 3622. Não, a pessoa falou que coisa. Você acha que ela falou que a placa do Ela carro pode foi ser, atropelada? ela pode ser placa de sensitiva. carro, amor. Eu só sei placa de carro pra pedir o Eu aplicativo, sei porque de eu não sei cor. o que é carro. Eu não, só sei cor. Qual é o carro? Fala assim, tem um Ford K. Às vezes nem cor, né? Chegou um carro cinza, ele queria que eu entrasse. Eu falei, o meu é preto. É verdade. O carro da Mabi é preto. Chegou um carro cinza. Vamos, entra lá. Ai. Amigo, o meu é preto. Eu, Falei, hoje eu não tô afim de roubar esse carro. Ai, que situação. Ai, gente, mas assim, Frank... Que bom que você não morreu, Frank. Verdade. Que bom. Acho que começamos por aí. Mas assim, que amigo horroroso. Eu usaria né? o Lembra número muito em os outra nossos coisa. amigos. Nossa, muito. Tipo, pra jogar no bicho. Porque bicho tem que ser bicho. Bicho não pode, porque é ilegal. Não, claro. Pra jogar na Blaze. Claro, como Pronto. é o Zeca Pagodinho que tem na entrevista foi. que ele pergunta, né? Ilegal, nossa. Enfim, esqueci. Não, mas é que A bicho é jornalista, bicho, não do tem nada como vem jogar uma no jornalista. É Não, mas você ilegal, vai meu disso- bem. Não, mas ela pode fazer uma mega cena. Sim, uma telecena. quina. Não, ou evitar carros assim. Com qualquer número que tenha sido falado, evita. Final Qualquer 3, carro. foge. É isso, vamos pro próximo medo de monstros de infância, que é do Vinícius Ferreira. Olá, Fabão, Roberta, Mabê. Meu nome é Vinícius, eu sou de Nova Iguaçu. Já tive alguns casos meus lidos no episódio do Chico Felice e do Fih Bertolotto.
Ele é o Vini, E gente. o meu monstro Famoso de Vini. infância, Não sei quem é. eu era muito pequenininho e, sei lá, eu devia ter uns 3, 4 anos. E minha mãe é muito fã da Mariah. Ela, cada CD que saía, ela também comprava pôster e pregava pela casa. Eu lembro que a gente devia ter uns 5 anos, mais ou menos, sei lá, 4, 5 anos. E tinha um pôster que tava na minha casa desde que eu me lembro, assim. Era quase mais velho do que eu, que era do CD passando mal. Emotions, da Mariah. Eu não sei o que tem naquela capa, que aquela capa me deixava aterrorizada. Aquele pôster me deixava aterrorizado. Não sei se é a Ai, dá posição que ela medo. tá. Não sei se são as cores que são usadas. Mas até hoje, quando eu olho aquele pôster, me dá uma sensação muito ruim. Quando eu era criança, eu chegava a ficar traumatizado com aquilo grudado na parede. Outra coisa também, outro pôster, né, de disco que me deixou também traumatizado foi o da Xuxa. Xuxa de cócoras. Do nada, álbum Xuxa de Sexto Cócoras. Sentido. Também me trazia a mesma sensação do que do álbum Emotion da Mariah. Eu amo a Mariah, eu amo a Xuxa. Nada não tenho, contra. assim, nenhum problema com elas. Pelo contrário, a Mariah é uma das artistas que eu mais ouço. Mas a capa desses 2 discos me dava pesadelo. E foram épocas diferentes, porque o Emotion era muito pequenininho. Aham. Já me causava esse desespero. E o da Xuxa, eu acho que é de 96 ou de 97. Já era grandinho. E também me deixava desse jeito. Não sei o que rola, mas me deixava desesperado. É isso. Um beijo. Gente, a Mariah tá numa energia meio... Ela tá meio Ela parece que ela umbral. tá deitada na guia. Pra mim, Não. parece que ela tá no umbral. A gente fazia Ó, sessão de olha lá, fotos. é umbral, amiga, é umbral. Ah. Aqui, ó, atrás o mato. Aqui, aquele lago pantanoso. Você nunca viu A Viagem? O umbral Eu era assim. assisti... Dá licença. O umbral era assim. Você acha que eu tenho quantos anos, É Fábio? verdade, é verdade. Eu vi a viagem, não vale a pena ver de novo, óbvio. Eu vi no momento que tava passando. É que nem ele. Sacanagem. Eu passei quando tava passando. Não, quando tava passando A Viagem, eu devia ter. Não, eu era bem eu novinho. assisti. Ah, tá. Ah, sim, sim. sim. Mas o Ah, umbral amiga, era você assim. viu muito da vida, né? Isso Agora- você é A essa gente tem um pessoa. gap de idade aqui puxado, gente, bastante. horror. Não, mas eu e você, a gente tem uns 10 anos. Quantos aí. anos você tem, Rô? Eu tenho 26. Rô. É 11 anos a mais. A gente também. Vocês estão olhando pra mim com uma cara de tipo, uma criança. nossa, Não, você só tem 4 a mais que ela, você tá falando o quê? se lascar. Ah, com 4 anos, minha filha, eu vi espírito assim, a roda, ó. Minha filha, eu era do negócio lá de espírito mesmo. Ó, bora ouvir então a próxima, Bora. que é da Sara. Ei, Mabê, Fabão Aê. e Roberta. Eu me chamo Sara, tenho 30 anos. Já mandei caso bizarro antes, falando que eu tinha medo de Papai Noel e do fatídico rato na Coca-Cola. Ah, E eu eu lembrei que eu lembro. também tive muito pânico, morria de medo, tinha pavor do cadeirudo. Que isso? Quando passava na Cadeirudo TV, da eu novela desligava Indomada. desesperada, saía chorando, ia procurar minha Ele mãe, andava tomava assim, ó. esporro, porque tava assistindo a novela sabendo que podia aparecer o troço que me dava medo. E assim, pânico real. Hoje em dia ainda dá um leve arrepio quando eu escuto falar sobre. É sobre isso. Ele atacava as mulheres na rua, Ah, meu ele era um Deus. treco muito desesperador. E posso dar um spoiler? Era uma mulher, né? Sim, era uma mulher. Era uma mulher. Então, é que apareceu uma mulher pra mim. Era uma eu fiquei mulher. confusa. Mas Eu pera, por que tinha- ela atacava as minas na rua? Ela era pudica. Ah, não lembro qual que era Ela a era história, pudica, ela era da mas- igreja, toda conservadora. Olha que retrato da vida, não é mesmo? Não era Militou de perfeito. graça. Cadeirudo é um grande monstro de infância É de um muita grande monstro de gente infância. aqui. Bora ouvir então o próximo, que é da Lene. Oi, Mabê, oi, convidados. Meu nome é Iane. Oi. Eu já mandei outro monstro de infância aqui, mas como uma boa criança crente, eu tenho vários. E um deles era a abertura de Supercine. Nossa! Eu adorava assistir Zorra Total. E sempre depois de Zorra Total tinha um filme de terror, né, no Supercine. Às vezes era suspense, mas enfim. A chamada ali da abertura do Supercine me aterrorizava. Eu corria pro quarto e ia dormir. A abertura do Supercine era tipo um violininho, né? Eu não lembro.
Eu não tenho essa... Era uma coisa meio tipo, tem alguém invadindo a sua casa surdina, Ai, sabe? que Tem alguém entrando na horror. sua casa bem devagarinho. Desespero. Dava medo, dava medo. Mas bons filmes. Vamos ver. Bons filmes. Bora ouvir o da Beatriz. Oi, Mabê! Oi, convidado! Meu nome é Beatriz, eu sou de Brasília. E eu vim trazer o meu monstro de infância. Na verdade, são 2 monstros. E eu vou tentar ser bem breve. O primeiro é muito besta e é aquele famoso trauma cinematográfico, né? Eu tinha muito medo daquela diretora do filme Matilda. Nossa. Eu tinha horror a ela. Assim, num nível que eu não sei explicar. Principalmente aquela cena do bolo, em que ela obriga o menino a comer um bolo inteiro, essa sozinho, referência. um bolo de chocolate. E depois ela pega o bolo e ela também come. E eu tinha tanto medo dessa cena, especificamente dessa cena, que eu acho que até hoje, se eu ver, eu provavelmente vou pular. E assim, eu amo Matilda, eu amo o filme, mas essa cena me dá, assim, calafrios, eu tenho muito medo. E o segundo trauma é o famoso trauma que o interior de Minas Gerais nos dá, né? Sempre o interior de Minas. A minha família é do interior e a gente ia pra lá 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Então eu cresci muito lá. E como toda cidade pequena, sempre tem uma lenda pra poder, né, assustar todas as crianças. E lá tinha um homem que ele morava do lado da casa da minha tia. E ele morava num barraco, assim, de madeira, cheio de entulho. E ele era super estranho. E ele andava com uma enxada nas costas. E ele só andava com essa enxada. E aí criou-se uma lenda de que se você olhasse pra ele, se você ficasse encarando ele, ele ia dar uma enxadada em você. Ele ia pegar essa enxada e ia atacar em você. E eu tinha pavor, eu tinha muito medo. Eu tinha, assim, pavor real. E ele morava muito perto da minha avó e do lado da minha tia. Então, assim, eu tinha que passar por as ruas de onde ele andava e eu ficava me tremendo. Tadinho. E a minha mãe, se aproveitando dessa situação, desse medo da criança, resolveu traumatizar ainda mais. E ela disse que ele era o homem do saco. Gente, é o meu Então, medo! todas as vezes que eu desobedecia a ela, acredito. ela falava que ia mandar ele me pegar. Sim! O que não faz sentido, porque ele carregava uma enxada Errado. e não um saco. Eu tinha um saco. Mas na cabeça de uma criança que tá traumatizada, né? Tudo faz sentido. Enfim, Gente, hoje em dia esse homem sumiu, não sei o que foi feito dele. o homem do saco Mas levou. eu tenho certeza que ele traumatizou muitas crianças ali naquela época. Beijo, eu amo o podcast. Ai, Bia, Gente. fala aqui pra ele, só um minuto. O homem do saco pode entrar. Não, mas ele era o homem da enxada, ele não era o homem do saco. Não, Mentira, mas, mudaram então, a identidade do homem. Só que o homem do saco, então, é uma coisa meio nacional. Ele é, né? Ele é. é nacional. Nossa, não sabia? nacional. Não, eu falei, nossa, eu vou contar essa história. Nossa, vou revolucionar, ninguém Amiga, nunca falou. pode contar, mas esse é um dos mais citados. Ai, O que homem do inferno, eu queria ser... Não, então não vou mais falar. Amiga. E ó, mas antes é o último monstro de infância, que é da Bárbara. Oi, Mabê. Oi, Fabão. Oi, Roberta. O meu nome é Bárbara, eu tenho 24 anos. Atualmente eu moro em São Paulo, né? E o meu monstro de infância, acho que o pior deles era o lobisomem de Lobo Mau, lobisomem, enfim, do Castelo Rá-Tim-Bum. Que na verdade ele era do Mundo da Lua, né? Nossa. E que ele fica perseguindo o Lucas pela bem casa. estranho. Aquela. Nossa, tenebroso esse episódio. Mas ele apareceu num episódio de carnaval. Eu lembro exatamente desse episódio inteiro do Castelo Rá-Tim-Bum. E meu, até hoje eu fico. Como é que alguém falou que seria legal colocar aquela Mostrar imagem pras daquele crianças. bicho horroroso na TV para criança assistir? E o meu irmão conta, né, que toda vez que aparecia esses episódios na TV, eu chorava. Eu chorava, assim, de soluçar, porque eu tinha muito medo. E o meu outro monstro de infância é a Múmia, né, do filme. Porque eu sempre gostei muito, né, de filmes de terror,
E eu gosto muito do filme da Múmia. Eu assisti ele trilhões de vezes já. Só que ao mesmo tempo, na minha cabeça, né? Eu morava em apartamento. Quando eu ficava sozinha de tarde em casa, eu ficava olhando pelo olho mágico o corredor do apartamento vazio. Porque eu jurava que a múmia ia aparecer ali a qualquer momento. E, enfim, entrar no meu apartamento e tal. Então, nossa, eu ficava assim... tag, né? Hoje em dia eu sei que eu tenho tag. Ai, desculpa a gente rindo. Desde criança. É isso, gente. Beijo, adoro você. Eu Agora sempre a falo, gente né, ri de tag, de sabendo. transtorno ansiedade generalizada que eu tenho, né? E que a gente meio que descobre muitas vezes durante essas histórias. Mas, cara, nossa, que medo, né? Que desespero, Você sabe assim, que de ficar contando. esses monstros, assim, fictícios, tipo múmia, lobisomem, não me pegava. Vampiro, as coisas não me pegavam. Ah, vampiro eu acho Não me pegava, eu achava bem rolê muito lúdico, assim, de tipo, não, isso não existe. É Eu tipo sempre Coelho da gosto de Páscoa. Mas não sei se eu posso adiantar meu monstro de infância. Acho que Eu ia pedir é o agora momento. pra... Cara, Tu nunca ouviu o Caso Bizarro, não? Já. Ah, tá. Nossa, gente, é isso, um beijo. Não, mas eu tinha o Enéas, que eu acho que eu já até falei aqui uma vez, que eu tinha muito medo do Enéas, porque o Enéas, o meu medo era, primeiro, quando ele aparecia na televisão, eu tinha tanto medo que eu gelava, eu ficava parado assim. Eu não conseguia ter reação. Efeito Enéas. E efeito Boca branca. É tipo, boca branca. Pressão 8x6, assim, eu já desfalecendo. E quando eu fazia malcriação, minha mãe falava, eu vou chamar o Enéas. E aí eu ficava com muito medo. Só que aí, depois, eu lembrei de um medo que eu tinha, que era o diabo que aparecia no Alto da Compadecida. E eu lembro da história exatamente que era. Eu tava em São Pedro da Aldeia, na casa da minha família. Tava passando Onde que fica São Pedro da Fica Aldeia? na região dos lagos, região litoral do Rio de Janeiro. E aí, minha família, assim, juntava e ia fazer Réveillon, Natal nessa casa. E aí, tava passando o Alto da Compadecida no Natal, né? E aí, todo mundo na sala, eu saí, pedindo para as crianças saírem e tal, porque era coisa de adulto, e eu fiquei do lado de fora, a janela tava aberta. Eu lembro exatamente do momento em que eu botei a mão assim na janela e levantei a cabeça para olhar, e é na cena que o diabo pergunta, eu acho que pro João Grilo ou pro Chicó, tipo, você tá com medo de mim? E ele vira a cara e a cara dele tá o diabo. E eu dei um grito. E aí o pessoal falou, eu falei pra não deixar essa criança. E eu fiquei traumatizado até aí. E eu tinha os outros medos, assim, bobinhos de infância, que era uma novela chamada Mapa da Mina. Que minha mãe, eu acho que eu já até contei isso pra você. De onde essa novela? Eu acho que era da Globo. Mapa da Mina. Tem nome de novela do SBT. E aí, tem nome mesmo. E aí minha mãe e minha irmã, vou chamar o Mapa da Mina. Eu corri e chorava. O que era o Mapa da Mina, eu não sei. Esses são os meus monstros de infância. Apenas. Terrível. Eu tinha você? medo daquele bichinho vermelho das Meninas Superpoderosas. O ele? Era o ele? Hã? O diabo? O diabo era o ele? Era o... Eu achei que você tinha me corrigido. Não, é porque o nome é ele, não é? Um que tem um saltão. Eu não sei. Amiga, pera. Quem saltão não é a É o ele. mulher? Não, é o ele. Ah, gente, eu não sei nome de desenho animado. E meu outro medo era também de desenho animado, que era o Vô do Coragem. Nossa. Não, Coragem é Tinha desesperador. muito medo do Vô do Coragem. É esse tipo... aqui? É, esse aí. É Como o nome? ele, é o ele. Tá. Mentira. É perfeito. Não, eu tinha muito medo. Eu ficava meio pá, assim. Porque, gente, eu tenho uma energia de... Ai, sei lá, eu acho que as coisas que a gente vai vendo e Amiga, tal... depois você cresce e descobre que ele é simplesmente uma gay Não, ele é uma gay da Augusta. preferida. É uma gay da Augusta. Aqui E de aí, São Paulo. ai, tinha medo hoje de Uma estar passiva rodeada tóxica. de quê? De vários deles. Ele é uma passiva tóxica, o ele. Nada mais, nada menos do que uma passiva Não tóxica. sei se é tóxica. O quê? O ele é um vilão. É um Mas só por vilão. isso ele é tóxico. Vilão são pessoas Ai, boas mas ele é também. super empático, eu acho. Ele é super empático. Amiga. É mentira, eu tô simulando. Tá. Eu bem quis passar esse pano. Eu tô passando esse pano. Não, Meu Juliana. último medo, falando aí de emissora de televisão, já que falei, era o Mr. M, que passava no programa da Eliana. Minha filha, eu fico, chega a arrepiar. No Fantástico passava. O quê? Passava no Fantástico. Passava no Fantástico, Como o assim no Mr. Fanta- M. Não. Olha o efeito Mandela. Em algum momento isso foi da Record. Acho Não que me não. lembro, era no Fantástico. Vocês estão de sacanagem. Era no A Fantástico. Eliana tinha alguma coisa à noite? Será que minha memória tá muito Não bagunçada? me lembro. Não, pode ser que ele tenha ido na Eliana, mas Gente, não é ele ia possível.
o Mr. M, ele ia no Fantástico. Mr. M. Então, e eu tinha medo já da energia do Fantástico. Mas, ó, tá aqui a Helena. A Eliana entrevistou uma foto. Aí, viu? Ela entrevistou talvez... ele. Será que eu só vi especial de uma fim de ano vez? da Record. Viu? Pode ter sido isso. Nossa, pelo amor Foi de quando Deus. a Eliana Mas mudou é o porque nome pra Helena. todo final de semana tinha no Fantástico, o Mr. M mostrava alguma coisa e explicava. Então, será que é por isso que eu tinha medo? E aí, a voz que era estranha, que era assustadora. Mr. Até o M. Dantas já colocou aqui umas vezes. Ele chega Meu para Deus. desvendar um crime Que incrível. coisa horrível. É isso, gente. Eu tenho muito esse medo, que agora me deixou até desconcertado. Deixa eu falar, você lembra que no Fantástico tinha o negócio do Padre Quevedo? Antes de vir pra São Paulo, eu vi um vídeo que o Padre Quevedo ia nos lugares pra desvendar os negócios. Gente, eu com 31 anos fiquei com medo. Pelo amor de Deus. A mulher pegava algodão e tirava coisas dentro do algodão, mas ela mesmo que botava. Tá? Ela... Nossa, a mina que chorava sangue. Aham. Gente, nossa, isso Desbloqueou me na minha gerava, cabeça uma sim. parada muito assustadora. Caraca, era Foi, muito, não, né? Esse é um muito citado. Amiga, A aquilo menina que ali- chora sangue, o Padre Quevedo, a menina que chora diamante. Amiga, eu Que era lembro muito vidro. disso. Ai, que chique. Mas assim, Era né? apenas vidro. Deixa eu né? ver se você lembra. Lembra no... Nossa, agora desbloqueou anos 90 total. No programa do Ratinho tinha histórias que o povo conta. Se os ouvintes lembrarem, eles vão falar. Histórias que que o povo conta. E aí tinha uma história que era um forró que tava rolando. Era sempre história, tipo, do Nordeste. E aí um forró acontecendo e tal. Teve uma briga no forró. E aí o cara que tocava triângulo foi... Nossa, falei bonito, triângulo. Foi... Foi assassinado. E aí, na hora que o cara tava voltando, ele ouviu o triângulo tocando. E quando ele olhou pra cima do cavalo, o trianguleiro tava sentado tocando. Aí ele falou assim, ué, mas você veio nesse cavalo? Eu tava trazendo... Cara, eu acho que a história era mais ou menos assim. Aí ele... vim, eu fui com você, agora eu tô voltando. Quando você chegar lá, você deixa o cavalo lá. Quando o cara chegou lá, o pessoal falou assim, você não sabe o que aconteceu. O cara do triângulo foi morto. Aí ele, não, eu trouxe ele no cavalo. Fiquei... Gente, eu assisti a isso. Essas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tremendo. Pelo amor de Deus. Histórias que o povo conta. Histórias que eu Nossa. conto. Bom, A Tudo. cultura popular é essa energia. é isso, né? É o puro suco do Brasil. E agora, então, a gente chega de monstros de infância e vamos para os casos. Cada um vai ler um, começo. E o primeiro caso é Penetra Boa de Bico. Oi, Mabê, Roberto e Fabão, tudo bem? Me chamo Bárbara e vou contar uma história que até hoje é um mistério na minha família. No meu aniversário de 7 ou 8 anos, minha mãe fez uma festa em casa só para crianças no meio da tarde. As únicas adultas da festa eram minha mãe e 2 professoras. Tudo correu bem em festa, nada de anormal, mas a surpresa veio quando revelamos o filme da festa. Anos 90, né? Então, assim, fotos eram reveladas, aquela coisa que você tirava foto Gente, eu depois. sou dos anos 90, Tem- deve ser. Gente, olha isso aqui. Eu A fico Mabê me arrepiado. explicando. Não, mas não pra vocês, pros ouvintes. Eu fico arrepiado quando falo de filme de foto aqui. Olha lá. Fico Espelhinho arrepiado. tudo pra cima. Tem Vai, favor. Will. Em uma das fotos reveladas, bem lá no canto, apareceu uma mulher. Toda vestida de branco, só com um relógio preto e segurando um copo de plástico. Aproveitando a festa bonita. Starbucks. Peraí, um relógio preto, uma camisa branca segurando um copo. Ela sorria e estava com o dedo levantado, próximo à cabeça, como se estivesse pensando. Quando vimos aquela foto, minha mãe ficou doida, porque aquela mulher não estava na festa. Pensamos que podia ser um erro na hora da revelação, mas meu pai pegou o filme e mandou revelar de novo e a mesma coisa, igualzinho. Minha mãe mandou ampliar a foto. Ai, não. Caralho. Olha isso, é tipo Ele assim. não mandou a foto, não, Não né? vai ali. Ai. Eles estão, tipo assim, eles não desistiram. Né? Exato. Não, é detetive, aqui é um trabalho de Pra detetive. quê, Amplia gente? Joga a fora e não foto, pô. aconteceu. Não, vamos ampliar a Vamos foto ampliar então. sim, vamos pesquisar. Você não é fodona? Mas Quem é a fotona quem é a agora? fotona? Mas a mulher sempre vinha cortada na foto. Isso parecia estranho, mas até aí tudo bem. Ah, não. Tudo. Podia ser falta de tecnologia na época. Depois de um tempo, teve um episódio de chover dentro do quarto em que as fotos ficavam guardadas. Várias fotos estragaram e Estou nessa arrepiada. foto só estragou o local onde estava a mulher. Mas pode ser coincidência. Aham. Anos mais tarde, meu pai digitalizou as fotos Ah, que não, tínhamos em velho. casa e gravou em CDs, DVDs. Anos 2000, feeling.
Nero bombando, gente. Pra quem não sabe, Nero era a marca do DVD. De que a queimar o gente disco, comprava lembra? e queimava, falava que o queimar o disco é quando a gente gravava, né? Pegava um disco virgem. Mas botava aí foto no CD? Sim. Colocava também, porque colocava arquivos pra guardar. Tipo, não tinha ainda essa coisa do pendrive tão forte, assim. Então era um local pra você poder guardar arquivos, guardar informações. Caraca, gente, eu nunca... E tinha Eu uma guardava, opção. tipo, álbuns de música. Não tinha uma opção de você usar o espaço dele como um pendrive? Você não queimava. Você jogava os arquivos ali dentro, ele salvava e não queimava. Você podia... continuava salvando? E continuava salvando. Não me lembro. Acho mas que eu acho tinha- que sim. acho que eu tinha dava essa pra função Eu fazer. só também. gravava CD do Windows Media Player e era isso. Eu também fazia isso, eu Media gravava assim. Player. É, Enfim. gato. Bom, Aí digitalizou as fotos, porque, digitalizou e óbvio, tal, vamos porque- atrás da porque não, perturbação. Eu quero roteiro. Em uma visita à casa dos meus avós, meu pai levou o CD com fotos e todos se reuniram pra assistir. Claro! Que, minha delícia. gente, pra quê? Quando chegou na foto da mulher, lá foi minha mãe contar a história da mulher novamente. Quando ela passou o dedo da tela na TV pra apontar pra minha avó, a tela começou a ficar amarelada bem em cima da mulher. Mentira. Como se a TV estivesse se queimando. Todo mundo se assustou. Meu pai passou pra foto seguinte, esperamos um tempo pra ver se acontecia algo de novo. Minha mãe passou o dedo na tela e nada. Voltou pra foto da mulher e a TV novamente começou a amarelar em cima dela. Fizemos isso várias vezes, sempre acontecia a mesma coisa. Até hoje não sabemos quem é essa pessoa e não conseguimos entender o que aconteceu na TV. Observação. Quando eu era bebê, tinha alguns problemas de saúde e quase morri. Fiquei muito tempo no hospital e minha mãe até procurou saber se alguma enfermeira que cuidava de mim na época tinha falecido, mas não conseguiu descobrir nada. E ficou esse mistério pra sempre na família. Gosto muito do podcast. Sucesso sempre. Eu achei que ele ia falar Não. que Eu ia também- ser e foi a enfermeira. Não, me Mas não choca foi. que ninguém tenha deixado pra ver se a TV queimava de uma vez. Não, Porque gente. se você... Eu esperaria. Eu esperaria Porque assim, também. mano, se tu vai mandar um fogão pra provar que isso aqui é uma coisa Eu não sobrenatural... quero provas. Então faz. Eu não quero Porque, provas. Fabão, a gente tem que enfrentar as coisas. Eu não quero enfrentar a vida, eu ando tão se aquilo ali cansado. tava vindo, fala, mano, então vamos queimar a TV. Eu que aí a aproveito gente já que a família tá elimina. reunida e falo assim, galera, vamos lá. Santo anjo do Senhor, Santo anjo do meu Senhor. zeloso guardador. Exato. Se ativo e confio. Não. Ai, Mas você tem que assistir isso já com uma água benta que ficou em cima do rádio durante a missa do Padre Marcelo. Amor, se não for assim... nossa, mas eu vou te falar que tem uma coisa que me pega muito. Quando a Mabê começou a ler e falou que tinha a ver com filme de câmera, eu já me arrepiei inteiro. Segue arrepiado. Porque filme, Por quê? sigo arrepiada, porque filme é uma coisa que não tem... Gente, se o filme tá virgem, né? E você tira uma foto e aparece uma coisa que não tá ali, da É uma onde pira aquilo tá? energética. Da onde aquilo não tem explicação. Que o filme capta e a gente não, às vezes. Eu acho que o Olha filme isso. eu acho que o filme capta. Eu acho que o filme capta. É por isso que estão voltando as câmeras eu analógicas. acho. Eu não sei, eu acho que, tipo, tem muito essa coisa de tá o filme junto e aí, tipo, Amiga, pegar umas mentira que você vai coisas... ser Tinha uma cética. pessoa Não, ali. não sou cética, mas Caraca, é que, tipo, você tá sendo cética. É que foto nem sempre é isso, Mas cara. se você pegou, Como tipo, assim, é foto nem virgem, sempre é o isso? filme tá virgem. Não tem, por exemplo, aparece uma pessoa que não tá ali. Por exemplo, tira uma Tudo foto bem, aqui de mas nós a tecnologia três. era mais doida. Aparece uma pessoa com a mão na cabeça segurando um copo. Entendeu? É toda uma construção. Isso é a coisa que qualquer Construção. câmera digital não capta. Exatamente. Olha aqui. Tem Será que a que ser. gente se afastou de algumas coisas com a tecnologia? Se for Desculpa. de espírito, Eu eu acho espero que ter sim, me afastado mesmo. Ah. Porque eu sou medroso. Tá vendo? Eu Enfim, sou medroso. Bora pro Bora. próximo Próximo. caso. sou eu. Oi, Mabê, Roberto e Fabão. Me chamo Marilyn e acompanho os casos bizarros desde que eram contados no Modus Operandi. Vou ficar aqui que eu me passei, né? Fiz com uma pessoa que nunca gravou um Ele podcast. quer sentar ali, ó? É. Ai, tô zoando. Não, e você viu que eu tava longe e não falou. Não, mas eu vi que tava captando. Desculpa, vai lá. Eu preciso, é que eu tô... Tá me atravessando a visão isso aqui, vai. Bom, antes de tudo, preciso contar que eu tenho muitos sonhos, a maioria são pesadelos. Sinto muito, amiga. E esse caso bizarro tem a ver com um desses sonhos. Porém, o que me assustou aconteceu enquanto eu estava acordada. Eu sou fisioterapeuta e na época desse acontecimento eu estava no 8º período da faculdade, estagiando com atendimento pediátrico. Uma noite eu sonhei que estava num mundo pós-apocalíptico com vários prédios demolidos. Tudo meio avermelhado e não via nenhuma pessoa. Tá, ok. Eu acho que é melhor sonhar do que... Mas enfim. Ótimo, tá.
A não ser por uma criança que estava sentada em um muro. Cheguei perto e começamos a conversar. Infelizmente, não lembro do teor da conversa, mas sei que essa criança me dava muitos conselhos. No sonho, eu percebi que tudo estava muito estranho, até porque aquela criança, apesar de pequena, tinha cara de adulto e a voz que saía também não era infantil. Foi então que me perguntei quem afinal era aquela pessoa. Entre aspas, pessoa. E ele me disse, nossa, meu nome é Miguel Arcanjo. Sim, o anjo expulso Lúcifer do céu. O anjo que expulsou Lúcifer do céu. Meu Deus. Nisso, eu acordei assustada, mas sem lembrar o que tinha sonhado. 2 dias depois, fui pro estágio e naquele dia chegaria uma criança nova para os alunos avaliarem. Eu tô nervosa. Enquanto a criança e os pais estavam na sala, eu estava de costas pegando a ficha de avaliação. Quando eu perguntei o nome do paciente, adivinhem só. Ele se chamava Miguel Arcanjo. Na hora que eu ouvi o nome, eu senti um frio na espinha e fiquei congelada, pois lembrei que tinha sonhado dias atrás. Olhei pra trás e o menino estava lá, na dele. Um cara de adulto. Para. Devido à condição clínica, ele tinha o rostinho deformado e também não falava porque era traqueostomizado. Ou seja, tinha um buraco na garganta dele para ajudar a respirar. Nesse dia eu não consegui atendê-lo, fiquei observando à distância enquanto meus colegas faziam a avaliação. Ele só foi mais um dia e depois mudei de estágio. Esse caso aconteceu anos atrás, mas nunca vou esquecer do sonho e do rosto do menino. Devo contar que sempre quis trabalhar com crianças, mas tive uma decepção muito grande durante a faculdade, que me fez querer migrar para outra área. Acontece que desde que me formei só trabalho com pediatria. Até hoje me pergunto o significado daquele sonho. Alguns amigos dizem que tenho missão relacionada às crianças. Missão entre aspas. Apesar de ser um pouco cética, fico me perguntando que missão é essa. Será que eu já tinha ouvido falar desse paciente e por acaso sonhei com ele? O que vocês acham que poderia ser? Obrigado por lerem meu caso. Beijos. Beijos, gata. Ai, não. Cara, não. Gente, eu já levei pro lado afetuoso. Achei bonito. Tem uma coisa que me pega muito, que é tipo assim, ela tá conversando com Miguel... Como é que é? Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo, que é o anjo que expulsou Lúcifer do céu. Sim. Você prefere ter amizade, ter uma inimizade direta com o anjo caído do céu, com Lúcifer, ou ter Mas ele uma... não representa isso. Não, ele expulsou o Lúcifer. Aí eu tô dando 2 cenários. Isso na Bíblia. Isso, na Bíblia. Mas aqui não. Ah, tá. É um querido, então. É um querido, Arthur. Assim? Não, porque ela falou que era... Não, ele falou que era o anjo. Gente, ele falou aqui, ó. Meu nome é... Sim, mas ele se chamava Miguel Arcanjo. Mas é tipo eu falar, eu sou o Judas. Ah, não, meu nome é Miguel... Não, tá. Ele me disse, meu nome é Miguel Arcanjo. Sim, o anjo que expulsou o Lúcifer do céu. É ele. Não era ele. Mas não era ele. Será que era ele anjo? Ah, não era ele. Não, porque não era um anjo, né? Era uma porque criança. o que eu ia perguntar era, você... mas vamos praticar esse joguinho aqui, pra não perder o game? Vai. Você prefere ter uma inimizade... Não, pera. Tá certo. Você prefere Uma desavença. Uma desavença direta com o Cramunhão. Tá. Ou uma amizade com a pessoa que expulsou ele do céu. Uma pessoa justa, né? Então, eu prefiro, sem sacanagem, porque eu tenho medo de ser amigo de ser parça do Miguel Arcanjo. E aí... E se lascar. E me lascar junto com ele, sabe? Entendi. Vamos supor, você tá aí, tem problema com a Mabê. Aí eu sou teu amigo, a Mabê quer ferrar nós dois. E eu sou a pessoa que o minha casal filha, termina com ela e falo, aqui, ai, gente, sabe? eu sou amigo dos dois. É então, isso? Assim, não, eu ia ficar em cima do muro. Ai, você é criança sentada em cima do muro, não era a Roberta. Meu nome é Roberto Arcanjo. Eu prefiro Olha muito... que lindo esse roteiro que a gente fez agora. Eu prefiro Caraca. muito ter uma inimizade direta, que aí eu sei o motivo, eu posso contornar, posso falar, ai, amiga, você me arrependi. Achei nada a ver. Do que, Tá. tipo, comprar a briga de Miguel Arcanjo. Eu acho bom, e aí assumo essa posição de meio de cima do muro. E Você trago ficar pra no uma meio parada... de Lúcifer e Miguel Arcanjo Não, eu falando, vou ficar no galera, meio do mundo, porque eu acho que é galera. uma parada de, mano, sinais do universo, não sei o quê, uma coisa... Tipo, irmã, tu tem que fazer essa pediatria aí. Ela não saiu por quê? É porque Miguel Porque não Arcanjo quis, não deixou. porque ela aceitou a mensagem. Então, assim, o que você acha que significa, a gente já sabe o que você acha que significa, né? Ela já tem a resposta, mas eu acho que ela tá com medo. Não, mas ela já botou em prática. Tá Trabalhando com atendendo criança, né? Trabalhando com criança. Eu tenho um pouquinho Mas de... é a missão. E eu digo mais. E qual que é a missão dela? Expulsar a Lúcifer. Atender as crianças. Não, acho Vai que... chegar uma Não, criança porque- chamada Lúcifer e ela sai.
Não, sai. eu acho que ela tem Aí que ela já- seguir nesse caminho, porque de alguma forma pode ser que ela mude a história de alguém. Eu não arriscaria, Mude a ou história de alguém. eu acredito que as pessoas mudam a história uma da outra. Vou salvar uma criança na sua frente pra mudar o rumo dessa história. Que ódio! Que ódio. Enfim, mas eu não faria diferente, porque eu também não queria sonhar de novo. De repente, se você ficar vendo uns vídeos de anjo antes de dormir pra ver sonho de novo. Mas pode ser. veio de anjo de verdade, aquele que tem vários olhos e duas asas não, falando, vai isso ficar não. tudo bem, tudo bem, ela vai dormir plena. Ah lá. Você quer que ela veja o quê? Anjo europeu? Vamos combinar que o anjo é de papelão, pode Tá. ser? Eu tenho uma história de papelão, posso contar? Ai, meu Deus. Posso contar essa história? Ela é bizarra? Ela é bizarríssima. Pode. Eu devia ter uns... Nossa, você falou papelão, me lembrou. Eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos. E aí eu morava lá na Penha, né, na zona norte do Rio. E eu tinha um grupinho de amigos que saíam todo mundo juntos, assim, tipo, grupinho, sei lá, devia ter umas 7 pessoas. E aí nós íamos muito, quem é da Penha vai saber, nós íamos muito pra Praça Pan-Americana, que era uma praça mesmo, assim. E ficava ali, conversando e tal, rindo, fazendo algazarra e tal, fumando cigarro. Você praça, acho graça, você Fred. Aí isso é coisa de Ted. paulista, tá? Parou. Vai, E aí, você praça, conta. estávamos na praça. Saindo da praça, a gente falou assim, vamos a pé, porque fica do outro lado, a Penha é dividida por uma linha de trem. Então ficava do outro lado da linha do trem. Então vamos a pé. Nisso nós estávamos chegando na passagem subterrânea, que dava pro outro lado, que era onde a gente morava, que vinha a favela e tudo mais que a gente subia. E do outro lado, antes de passar na passagem subterrânea, tinha uma ótica. Vocês lembram daquela ótica que tinha um rapaz que tinha um bordão que era morô? Haha, e lembra que era um rapaz negro de óculos? Não. Enfim, tinha esse rapaz e ele, em todas as lojas dessa ótica, tinha um totem dele de papelão. E ele com a mão assim, apontando pra frente com o dedo, tipo assim, e embaixo escrito, ei, você, vem fazer óculos com a gente. Tipo, ele com o dedo em rixa apontando. E aí a gente tá passando, deixaram esse totem de papelão dentro da ótica, na porta da ótica, e a ótica fechada. E aí eu tô passando assim, andando, tava eu acho que o Leonardo, que era um amigo meu na época. Nisso ele foi falar alguma coisa comigo, ele falou assim, as coisas que ela, bicha. Quando ele virou, ele já era branco. Ele foi ficando mais branco, aí ele parado, mudo. E eu de costas, e ele olhando pra mim, aí ele só fez assim, ali. Ele falou ali, e eu virei, cara, eu tô todo arrepiado. Eu virei que eu olhei, eu só vi uma pessoa do meu tamanho, toda de branco, que era tipo um jaleco de ótica, com o dedo assim apontado na minha cara. Eu dei um grito que veio da alma. E aí, aquele efeito efeito de histeria coletiva, que ninguém viu, gritou junto e... meu Deus! Aí eu, tá dentro da ótica! E saí correndo assim, atravessando aí do outro lado, que a gente falou, não, gente, calma, a gente precisa se acalmar. Parece que a gente, sei lá, viu um corpo. Depois que causou. Gente, a gente precisa de acalmar. Aí nos acalmamos, assim, respiramos, aí a gente conseguiu olhar, assim, meio que lento. Aí, mano. tipo, ficamos dando tchau e tal, e tá a pessoa assim parada. Eu falei, gente, eu tô parada há muito tempo. Como é que a pessoa fica, pessoa tipo, tá morta. a pessoa tá empalhada ali, apontada com o dedo. Aí atravessamos de volta. Isso Claro. sim, amiga, sem sacanagem, crianças de 17 anos, sei lá, 1h da manhã na rua. E aí atravessamos e fomos olhar, era um papelão. De estatura normal, um totem de papelão. Estatura normal não, ele tinha o seu tamanho. Ele tinha o meu era um tamanho, ele era um avatar. Exatamente, é um grande totem. Nossa, assustador, gente. Aí agora você falou de papelão, eu lembrei disso. Nossa amei, senhora. Um beijo pra Penha, todo mundo Bom, pela enfim, conversa. talvez fosse o seu desenho um anjo de papelão. Talvez Né? seja um Tipo, anjo isso de a gente papelão. finaliza e bora pro teu caso. Tum. Oi, Mabê, Fabão e Roberto. Para de fazer a trilha! Já vai ter a trilha no episódio, caralho. Oi, Mabê, Fabão e Roberta. Eu me chamo Amabile, e sou de Santa Catarina, da Grande Florianópolis. Nome que é a gente que dá para não precisar explicar onde a nossa cidade que ninguém conhece fica no mapa. Qual é a Então, cidade dela? é Grande Florianópolis. Eles Ah, deram é esse Grande Florianópolis. porque não fica no mapa. Meu caso bizarro aconteceu, novembro do ano passado. Eu faço aniversário em novembro. Nossa, caraca. Ih, deve ter sido comigo, ó. Eu decidi viajar para Nova York para visitar minha melhor amiga que está passando um tempinho por lá. Fui sozinha para fazer aquela típica viagem que muitas meninas sonhavam desde a adolescência.
Depois de muitas horas de voo e em um país totalmente desconhecido para mim, cheguei em Manhattan. Fui fazer check-in no hotel. Desculpa, eu ia falar em... Fui fazer check-in no hotel que eu havia pegado para a primeira noite em plena Times Square. Minha amiga chegaria mais tarde e então fiz o rolê toda sozinha. Chegando na rua, aquela atmosfera caótica de Nova York já se mostrou real e o hotel, embora tivesse localizado naquela região, parecia novo e descolado. Eu me dirigi à recepção e informei, no meu péssimo inglês, que eu tinha uma reserva. O atendente fez o procedimento de praxe e me entregou o cartão de acesso ao quarto. O andar era 17 e o quarto um número de 4 a 5 dígitos, não me lembro ao certo. Chegando no andar, eu me arrepiei inteira. Nossa. Não parecia aquele hotel novo. E não parecia aquele hotel novo e descolado. Tinha carpete no chão, bem típico de hotéis daquela região, e luzes vermelhas piscando. Seria o Hotel Cecil? Seria o Hotel Cecil, filial Nova York? Pra quem não sabe, o Cecil é aquele hotel que teve... O Cecil Hotel é onde teve Teve a história da Elisa Lam, e aí tem um episódio do Caso Bizarro, que é o episódio de número 1, que é lá no Modus Operandi, quando o Caso Bizarro ainda era de lá, que eu conto essa história lá. Mas, gente, eu quero refazer essa história um dia, talvez em outro lugar, que acho que não vai fazer mais sentido pra fazer aqui no Caso Bizarro, porque eu não gosto muito do jeito que eu finalizo essa história. Mas, de qualquer forma, o episódio tá lá, é o caso número 1, né, onde eu inicio, e eu conto a história dessa garota, que era uma turista canadense, que estava visitando os Estados Unidos, e ela apareceu morta na caixa d'água desse hotel, que, enfim, teve vários casos. É bem triste, assim. E esse hotel é rondado por várias mortes, né? 2 serial killers moraram nesse hotel, então é um lugar muito barato, né? Que era muito acessível, ficar no centro e tal. E aí acabou atraindo muita gente cruel pra lá e tal. Me tira uma dúvida. Esse caso da Elisa aconteceu em fevereiro, se eu não me engano. Não foi fevereiro ou agosto? Não é. Eu sei. Fevereiro ou agosto? Não, entre fevereiro e agosto. Mas é porque julho... Na janela. Não, é porque julho esteve no hotel no mesmo ano, meses depois ou meses antes de acontecer. Nossa. No mesmo hotel, só não sei se foi no mesmo andar, mas ele tava no mesmo hotel e ele falou que o hotel parecia super tranquilo. Enfim, vou seguir a história. Fevereiro, né? Ele teve em agosto. No mesmo hotel, só que ele não sabe se foi no mesmo andar, mas ele passou por uma revitalização. Fica nesse hotel porque é um hotel barato. Assim. É que tem muita gente que vai pra Nova York e fica no Hotel Pensilvânia, que é um hotel mais acessível, assim, mais barato as diárias. Que, assim, eu não sei se teve alguma coisa lá, mas ele é um hotel, não sei se é mal assombrado e tal, mas é por conta da localização e do custo-benefício, né? Então a galera ia pra lá, pra Los Angeles, queria ficar num lugar, não queria pagar muito, né? Estudante, galera mais jovem, que não quer gastar tanto e tal. Então, se esse hotel era um bom lugar pra você ficar. Aparentemente não, né? E ele descobriu no documentário, tá? Quando eu dei play no documentário, ele ficou parado e falou assim, eu acho que eu fiquei nesse lugar. Meu Deus. Enfim, seguindo a história. Vai. Aí, né, tem esse caso no Modus Operandi, caso bizarro 1. Tá. Andando em direção ao meu quarto, vi um homem vindo em minha direção e gelei de medo. Olhei novamente para ele, percebi que gravei a fisionomia dele, caso eu precisasse fazer algum tipo de reconhecimento na polícia. Nossa, daí pensou lá pra frente. Sou do direito e fã de true crime, então penso em tudo mesmo, esperta. E ele seguiu caminhando atrás de mim. Parei na porta do quarto, que era para ser o meu, e ele parou em uma porta antes da minha, só que do outro lado do corredor. Puta que pariu. Aproximei o cartão de acesso bem rápido para abrir a porta e não ativou a entrada. Tentei novamente e, nesse segundo, olhei para trás para ver se a dele também estava com problema, mas ele não estava mais ali. Eu não entendi o que aconteceu, pois não ouvi barulho de porta abrindo ou então passos dele para outro lugar. Mas pensei que ele pudesse ter entrado e eu não percebi. Até aí, tudo bem. Puta da vida, pois cansada e teria que descer tudo de novo, peguei minhas coisas e fui falar com a atendente e tentar explicar que a minha porta não estava abrindo. Isso tudo aconteceu bem rápido, já que não tinha mais ninguém na recepção naquele momento. O recepcionista me entregou uma nova chave agora com o andar 13º.
O alívio numerológico foi imediato. Que alívio é esse, mano? Alívio numerológico do 13º. Vamos lá. Então eu me dirigi até o elevador que ficava no final do corredor e, esperando ele chegar no andar que eu estava, vi que tinha um restaurante ali. Dei 2 passos para alcançar a visão do restaurante e ver se era legal para depois descer e comer e beber algo. No que me aproximei, me aproximei, pasmem. O homem que vinha no corredor estava ali, sentado, comendo, como quem estava ali há muito tempo. Não teria dado tempo dele descer, pedir algo, receber o prato e estar em vias de terminar a refeição. Me gelei toda. Quando ouvi o elevador chegando, entrei no elevador, apertei 13 e fui para o meu andar sem assombrações. Até hoje, não sei se vi algo, se foi o cansaço, se foi o Zolpidem que tomei para dormir no voo, ou se foi só uma assombração ligada ao número 17 mesmo. Fiquei pensando por horas sobre isso e não cheguei em nenhuma conclusão. Observação, eu viajei na terça, logo após o resultado do 2º turno, e postei uma foto de zoeira com o filtro de tudo queimando atrás de mim, simbolizando o caos do nosso BR após as eleições. Posso ter sido amaldiçoada por um fantasma bolsominion por essa atitude. É isso, espero que tenham gostado, amo o podcast e amo o modo. Sucesso sempre. Eu acho que é reza e faz o L. Não, é reza e faz o L. Ela falou que ela, tipo, viajou no resultado do 2º turno, né? Isso, no resultado do 2º turno. Eu estava lá. E eu tive Estava um monte... onde? Eu estava comendo no em Nova York. restaurante. A Mabê era o idoso comendo. Eu tava Disfarçada. em Nova York num hotel super antigo, velho, mas que eu sabia que era de boas. Você tava em Nova York na eleição? Não, no resultado do 2º turno. No dia, eu votei de manhã e foi pra Nova viajei à York. noite. Nossa, amiga, onde eu tava? Em Nova York. Ah, A você gente não não se sei. conhecia, né? 2018. Ah, 2018. Ela tá Ah, falando de gente não se 2018, né? Isso, Eu achei que- isso. Deixa eu só voltar aqui. Porque é quando 17, Sim. né, foi... Ah, então Eu tá. amo que a gente tá falando 17 como se fosse o Voldemort. É verdade, 17 é 2018. Uhum. Então, e foi quando eu tive aquela viagem do demônio, porque o cara morreu no avião, era pra ser 9 horas de voo e durou 24 horas, enfim. Foi um grande drama e eu só Com cheguei... ele morto? Não, amiga, abriram a porta, ufa, fecharam a porta e foram. Ah, não, sim, né? Com ele Nada a morto ver. dentro do avião. Não tem muito o que fazer. Ai, ufa. Não, na E verdade, seguiu. separa o avião e No a ar? pessoa... Não, né, Tom? Ah, tá. Pô. Você pô- Pula todo Nossa. pula todo mundo. Já que ele morreu, todo mundo vai morreu, morrer. todos vão. Eles pararam em Brasília e ficou 5 horas parado em Brasília. Ele morreu de São Paulo? Ele não morreu, eu falo que ele morreu, mas tipo, ele teve um mal súbito. Um EQM, Peraí, mas ele experiência de morreu quase ou não? morte. Não, Ele teve morreu mal súbito. depois, mas não no voo. Ah. Porra, No Mabê, voo, eu no tinha voo ele tive... Não, mas eu falei isso, é porque eu Não, sempre mas falo mal que ele morreu, súbito porque eu morreu, resumo. gente. Não, tipo assim, ele passou muito mal no avião. E ele tava com... E aí ele tava cheio de marca-passo, sabe? Tipo... E aí, Mas por tipo... que pegou um avião naquela situação? Porque ele era estrangeiro, tava tentando voltar pro país dele. Tadinho. Que triste. Aí era meio... a mesma coisa que eu perguntei, a mesma coisa que tava todo mundo É. falando. É. Que era isso, tipo assim, meu, por que esse cara pegou... Mas pelo que eu me lembro, assim, ele fez uma cirurgia no Brasil, assim, meio de urgência. Ele tava tentando voltar pro país dele. E ele teve que ficar em Brasília, coitado. Que triste. Mas enfim, Morrer em Brasília naquele Morrer em dia. Brasília é Que puxado. bosta. E aí, tipo... Era esse cara que amaldiçoou E aí a garota. foi... Que horror. Coitado. E aí, essa que foi a treta, assim, tipo... E aí eu fiquei nesse hotel. Então eu tava, enfim, na mesma época que ela. Em Nova York. Mas foi tudo cagado também por causa disso, assim. Porque... eu lembro que a gente chegou mais tarde, né? Porque era pra chegar às 7 da manhã, chegamos às 7 da noite. Nossa. Perdemos o dia todo, foi uma grande tour. Aí a gente foi pra entrar nesse hotel. E aí o quarto que eu tinha reservado, eu cheguei lá, daí o cara falou assim, o seu quarto, a gente não tem mais o seu quarto. E eu pensei assim, pronto, né? Pronto, ele vai falar assim, bom, vai embora. Aí ele, então, a gente vai dar pra vocês o superior, assim. Olha, o upgrade. a males que vem pro bem. Ai, Então, o cara morreu. Ué, Meio que não. porque era ruim o quarto? Não, porque... Não, mas a questão é que o quarto, ele era muito gigante.
E ele tinha uma sala, assim, gigantesca. Eu e minha prima morria de medo de passar na sala. Ai, eu imagino. Isso eu imagino. Era muito engraçado. É, lugar grande dessa Porque era brisa. tipo prédio velho, prédio Nova York, né? Tipo, Eu tenho a medo gente de lugar pegou- grande, sabia? Eu também, amiga. Nossa. Será que isso é... Sabe uma coisa que eu tenho medo? Eu até falei isso com a Mabê dia desses, é porque eu fui sair saindo da casa da Mabê, tem uma parede. E tava escuro. E aí, sabe quando você tá andando e você sabe que tem alguma coisa na sua frente? E aí eu comecei a fazer assim, ó, com a mãozinha, tipo um cachorrinho. E eu sabia que era uma parede. Aí eu, tá. Aí a luz acendeu. Eu falei, gente, se a câmera estiver em infravermelho, seu porteiro deve ter rido muito de uma pessoa de 80 metros fazendo assim numa parede. Não, mas não é câmera ali, é só... O Só infra? sensor. É. Não, É mas só eu tô falando, se sensor tiver de uma luz. câmera de infravermelho, ele viu uma Ah, não, pessoa mas não assim tem. no sensor ali. Nossa, Deus me fulano livre. completamente... Não, completamente a fora de si. A bublé total. É, esse seu, amigo. Bom, próximo caso, então. Alguém assoviou, Curupira chegou. Oi, Mabê, oi, Roberta e olá, Fabão. Me chamo Priscila e queria começar dizendo que adoro podcast e me divirto horrores com as tentativas de explicações dos casos bizarros. O caso que eu vou contar aconteceu com meu pai, só para contextualizar. Meus pais moram numa vilazinha localizada no interior do Ceará, Amo. dividida pela BR-222, com poucas casas que ficam dispostas de cada lado da estrada. Os moradores, em sua maioria, são parentes uns dos outros. Meu pai costumava prestar alguns serviços para os fazendeiros da região, e certa vez ele foi contratado para cercar um terreno que ficava numa região bem afastada. O local ficava ao pé de uma serra e no limite do terreno ficava uma mata fechada. O trabalho ia demorar entre 2 e 3 dias porque o terreno não era tão grande, mas mesmo assim meu pai levou o marido da minha prima para ajudá-lo. Eles começaram pelo fundo do terreno, justamente pelo da mata. Já estava anoitecendo quando eles encerraram o primeiro dia de trabalho e foram até a casa para usar o banheiro, para jantar e socializar com os moradores. Resolveram passar a noite ao ar livre e armaram as redes em uma latada que estava ali próximo de onde eles estavam trabalhando. A estrutura não ficava perto da casa, mas ela ainda estava no campo de visão. Então, ó, gente, latada é uma viga horizontal, pelo menos pelo que deu a entender aqui. Então era meio que um rolê que estava ali perto da casa e eles armaram a rede lá e tá tudo certo. E a única iluminação desse lugar que eles estavam, da famosa latada, era feita pela lua, romântico. Achei romântico Pelas também. estrelas Nossa. e uma fogueirinha que eles fizeram para espantar as muriçocas. Importante. Até aí tudo bem. Os dois já se preparavam para dormir quando eles ouviram um assobio distante, bem nas profundezas da mata. Meu pai conta que o companheiro dele ficou todo assustado perguntando o que era aquilo. Meu pai, achando engraçado a reação dele, resolveu assobiar de volta como se estivesse respondendo ao primeiro assobio. Nossa, claro, que ideia ótima. Que ideia ótima. Sim, aham. Ouviram outro assobio em resposta, só que dessa vez mais perto deles. Mano, ampliou a foto. Ampliou a foto, exato. Por quê? O marido da minha prima ficou com tanto medo que levantou da rede que ele tava num pulo e já foi logo pedindo pro meu pai ficar quieto. Meu pai, se divertindo com a situação, assobiou mais uma vez. Mano. Só que agora eles ouviram um assobio outra vez vindo de cima da latada, seguido por uma pedra bem grande arremessada na brasa da fogueira que já tinha se extinguido. Nessa hora, meu pai finalmente sentiu medo. Ele levantou da rede e saiu correndo em direção à casa do fazendeiro, deixando o marido da minha prima pra trás. Meu Deus! Ué, tá errado. porque ele ficou com a pressão baixa, tal, a ficaria e desmaiou ali mesmo. Não, covardaço. Deixou o cara pra Nossa. trás. Que logo se apressou a segui-lo. Os dois acabaram dormindo na varanda da casa e no dia seguinte, quando eles voltaram ao local de trabalho e foram procurar a pedra, ela não estava mais lá. Mentira. Eles continuaram a trabalhar quase sem nenhuma pausa, o que adiantou o serviço e fez com que eles terminassem o trabalho naquele mesmo dia. E é isso, uma vez, esse é o meu caso bizarro, entre aspas. Toda vez que estamos na casa dos meus pais, essa história é contada sempre depois de algumas cervejas. Muito obrigado, sucesso, felicidade e um cheiro. Eu acho que alguém meteu um apavoro nele Também só pra apressar. acho. É, Eu adoro também meter um acho. apavoro nas pessoas vezes. Só pra ficar esperto, Fala aí, né? aí, ó, tá vendo? Tá dormindo? Amor. Toma ali um apavoro, então. Oi, vai. engraçado, não tenho medo de Coisas
folclóricas. Gente, eu sou muito tipo anti-folclórico. Mas se você tiver... Como assim? Mas eu acho... Folclórico, cara. Antes-medos folclóricos. Eu acho que a gente precisa ir longe. Não, mas assim, eu acho que não é nem isso, assim. Tipo, você tá num lugar que tá tudo escuro. Você tá, tipo, deitado na rede. Você começa a assoviar e começa a escutar um assovio perto. Eu você não vai ficar ia com Você medo. assovia de volta? Eu não nem assovia sei de volta. Eu não Eu também assovio não de sei assoviar. volta. Não, mas tô falando, você ia ficar com medo, Muita entendeu? Você, coisa. tipo, independente de ser curupira ou não. você Muita vai coisa. cagaço. Eu tenho medo. Ai, eu tenho com som. Tem uma. Nossa, cara, eu não sabia que tinha tanta história de assustadoras assim. Tinha uma música da Kesha chamada Blow. E no início dessa música tem um risinho. Cara, você. Meu Deus. Pede, cara, pede pros seus fãs te contarem como é que é. Tem um risinho no início da música que é da Kesha rindo, e aí começa a música. Meu primeiro telefone, tipo, que dava pra botar toque MP3, botei essa música como toque. Menina, tava de noite, meu celular tocou. Gente. Tudo apagado, assim, eu já indo deitar, eu acho que, não sei quem me ligou na época, aí só começa aquele... Nossa. Eu dei um grito. pelo amor de Entendeu? Deus. Som pra mim me pega. Se eu ouço um assobio, eu corro. Som não são Eu corro. Gente, Eu tinha agora eu lembrei do meu maior medo de infância. Desculpa. Porque eu achei que o momento de saco era legal. Olha o reverso. A minha tia Ninha, que é a minha tia do samba e tal, ela tinha uma canção pra eu ir embora. Que era uma música do Jorge Ben. Que ele começa falando... Tereza. E eu tipo, mano. Que me livre. E aí começa a música e tal. Cadê Tereza? Mano, gente, juro, aquilo ali, até hoje de falar, eu não escuto essa música do Jorge Ben. Porque tudo, ele começa algumas músicas falando e tal. Pedrinho não sei vai o quê. ser papai. Quem vai ser papai? Mas que voz é essa? Quem que tá falando isso? Quem que tá chamando? Que Para, assim, eu vou ficar juro, com medo disso. Medo total, absurdo, até hoje. E eu sempre ia embora com a boca branca pra minha casa, que é tudo no mesmo quintal, né? Eu falava, mãe, a minha tia colocou Cadê Tereza? Eu amo, gente. Quando que... Cadê Tereza do Jorge? Cadê Tereza? Mas é porque é muito assustador ele falando, Tereza. Gente, ouça essa música urgente agora, por gentileza. Ouça o Jorge Ben no geral. E ouça Blow da Jorge Ben é Kesha. tudo. Mas essa música, Jorge assim, Ben, te já amo. Qualquer fica coisa, aí, se estiver né? ouvindo, um beijo. Quiser vir aqui, me chama de Jorge novo. Ben, se você souber onde está a Tereza, manda um áudio para o Roberto. Vai. Tereza. Bora. Vai, vamos lá. Duende Verde, mas não o do Miranha. Oi, Mabê, Fabão e Roberta. Tudo bem? Tudo bem, e você? O que você fez? Mandei um beijo. Sou Rogério e sigo você desde quando comecei a ouvir o Modus, no caso Mabê. E agora também ouço o Caso Bizarro. Te acho chique e super fofa. Eu sou de Porto Seguro, na Bahia, e em 1986, eu tinha 9 anos, quando houve uma enchente na minha cidade e perdemos tudo. Minha mãe trabalhava numa casa de pessoas ricas, mas elas só usavam a casa no verão por causa das praias. Morávamos numa casa de empregada nos fundos e minha mãe sempre cuidava do quintal, que era todo murado e com muitas árvores. A casa principal às vezes ficava aberta para limpeza, de vez em quando a gente dormia lá, eu e meu irmão de 8 anos. Na sala tinha alguns quadros de palhaço e isso me assustava muito, principalmente à noite, quando eu ia ao banheiro. Mas uma noite, eu e meu irmão estávamos sozinhos no quarto, tocando alguns instrumentos musicais, e do nada ouvimos um barulho na sala. Estávamos sozinhos naquele dia. A gente parou de brincar e quando olhamos na porta do quarto, tinha um duende, ou um gnomo verde. Vou descrevê-lo. Pequeno, com aparência bem velha, cara cheia de rugas e com um sorriso extremamente feio, cheio de dentes apodrecidos. Ele tentou entrar no quarto e meu irmão jogou um instrumento nele. A criatura correu pro corredor da casa, que era bem grande, e entrou na cozinha. As portas estavam todas fechadas, e como qualquer criança numa situação dessas, gritamos por nossa mãe, sábio. Quando ela veio saber o que estava acontecendo, narramos o ocorrido e é óbvio que ela não acreditou. Mas mesmo assim, foi na cozinha checar. Muito boa, obrigada. De lá, ele não tinha como sair, pois como disse, tudo estava trancado. Como ele entrou? Minha mãe foi lá empunhando uma vassoura para enfrentar a possível ameaça. Mas o duende não estava mais lá. E isso se repetiu algumas vezes quando eu e meu irmão brincávamos de esconder. Enfim, minha mãe mudou dessa casa por conta dos nossos relatos e essa casa ainda está do mesmo jeito.
Agora moro em Belo Horizonte e sempre que vou à minha cidade, passo em frente à casa para relembrar das coisas... Como assim? Das coisas visões estranhas que tinham por lá, eu acho, né? Por quê? Aí vai acompanhado, aí acompanham. Entendeu? Eu achei... Gente, eu fiquei apavorada. Amiga, eu tenho muitas questões com esse lance de casas muito grandes, como estávamos falando. E eu lembro uma vez que eu fui pra praia, minha mãe sempre alugava uma kitnet em Praia Grande. Eu levava uma amiga e ela ia com a melhor amiga. Então ficávamos nós 4. E aí nesse dia, nossa, gente... Trauma total. Tinha um corredorzão no apartamento. E aí, óbvio, quando a luz acendia... Um corredorzão, um olho mágico. E a gente tava na ponta do apartamento, do corredor. Então a gente olhava e via tudo acontecendo. Beleza. Fomos dormir e a gente começou a ouvir uns passos. Só que ele não terminava. Tipo assim, a gente ouvia os passos e depois eles sumiam. Aí eu fui olhar no olho mágico, né? Tipo... Que é a pior decisão. É a pior decisão. E aí vi um homem. Falei, gente, é alguém que tá passando. E os passos de novo. E aí a pessoa carregava um troço, tipo assim, uma sacolinha de mercado, sacolinha de papel. E aí, gente, essa história, que horror. E aí a minha mãe olhou, viu também. A Deia, que era amiga dela, também olhou. E Thaís, minha amiga, pequena, assim como eu, olhou. Aí a gente, meu Deus do céu, é um espírito, é um espírito, é um espírito. Era o entregador do Rap. Não tinha Rap, eu era criança. É um espírito e, tipo, o negócio surgia e sumia, surgia e sumia. A gente só ouvia o barulho. No final, a gente colocou a geladeira da kitnet na porta. O que tá acontecendo? A gente, tipo, ficou cada uma com utensílio de cozinha, tipo uma colher de pau, uma espátula, qualquer coisa que acontecesse. É bom. E a gente juntou o colchão pra dormir. Até hoje não sei o que é. Provavelmente, aí a versão lógica do negócio é que o corredor, como era muito grande, aqueles apartamentos de kitnet, de fato o cara poderia ter virado e entrado numa porta que não tinha luz, né? Era ponto cego. Era tipo Pra ponto gente. Eu acho cego que era um espírito Mas a mesmo. gente colocou Eu uma também geladeira, acho. porque é isso, assim como o duende não O ia espírito do sair, consumismo. o é, espírito não ia entrar com uma geladeira na porta, né? Mas a porta estava trancada do apartamento? Tava, né, amiga? Se a gente colocou uma geladeira, Não, mãe. era pra garantir. Podia não estar. É porque uma vez a gente tava num apartamento, a gente foi num apartamento pra praia. Tinha muita mania também de ir com a minha família. A gente tava em Ubatuba. Ai, que delícia. E aí eram 7 mulheres. E A o meu praia das primo... 7 mulheres. E o meu primo foi, tipo assim, só um final de semana. E ele esqueceu e a chave dentro no bolso dele e foi embora pra São Paulo. E voltou com a chave do apartamento. Então a gente teve que dormir com o apartamento com a porta aberta, tipo, com a porta destrancada, né? O gás. E aí a na gente porta. colocou a geladeira em um sofá. Gente, é E, isso. tipo assim, Lá na casa da minha E a mãe botava o avó, gás. minha tia ficou, tipo, dormindo no sofá. E ficou todo mundo assim, sabe? Tipo, não tinha nada. Mas tava Mas todo mundo unido. Todo mundo unido, assim, tipo, e só 7 mulheres. Né? Tipo, se der merda, a gente voa em cima. Eu acho que nesse caso, uma coisa muito que me dá muito medo é quando você vê alguma coisa, aquela coisa corre. Não, Nossa. pra mim o que me dá medo é Sabe? ver uma coisa que alguém também viu. Exatamente. Porque se eu vi sozinha, eu posso Exatamente. pensar, não. Ah, viajei. Não, Ah, viajei. que brisa Aí quando você errada. tá nesse pensamento, tipo, não, brisei. Aí eu viro e falo assim, Você chegou a ver ali? Porra. Cara, eu Eu nunca tenho- olho no olho mágico, de verdade. Eu nunca olharia. Ai, eu não gosto muito de Tipo, eu olhar odeio também, olho não. mágico. Eu acho ele uma sensação muito esquisita. Eu quando... Tava até contando pra Mabê no carro, quando eu vi meu pai 2 vezes depois que ele faleceu. A primeira vez eu tava andando no meio da rua e aí ele tava, sei lá, uns 2 metros, assim, 3 metros de mim. E aí quando ele foi se aproximando, eu não consegui mais ouvir nada. Eu não ouvia nada. Um silêncio, parecia que nada, um silêncio. E ele passou me encarando, eu encarando ele. A gente cruzou, assim, o olhar. Aí depois eu voltei a ouvir tudo, tipo, no sopetão. Assim, voltou o som. E da outra vez eu tava no ônibus, aí o ônibus virava, assim, na esquina pra entrar. No bar que ele ficava. Aí nisso eu tô no ônibus, assim, em pé e tal. Nisso, quando eu olho pro bar, tá ele sentado. Juro. Ai, não sei, olha. Tá ele sentadinho. Aí eu olhei e o ônibus virou e seguiu. Aí eu Mas falei, eu acho que são umas visitas pontuais importantes. a gente não é tão próximo, né? Mas, Ah, mas ele quis dar a passada. Falei, e aí? e aí? Gay. Suave? E aí? Ele Como vai- estão as coisas. como é que estão as coisas? Enfim. Vai, foi Fábio. tenso. Vou lá. O fantasma veste Prada. Ai,
amo. Desculpa. Eu vou matar o Fabão até o final desse episódio. Oi, Mabê. Oi, Roberta. Oi, Fabão. Oiê. A história que vou contar não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe em 2018. Desde a infância... 2018 é um ano, hein? Né? Desde a infância, a minha mãe sempre foi muito sensível a ver espíritos. A maior parte da sua família é espírita. Certa vez, com minha mãe já adulta, casada e com filhos, meu avô decidiu dar um presente para ela. O presente era um vestido longo de cetim verde esmeralda com detalhes em renda e uma fenda na perna. Ai, que luxo! O vestido era extremamente chamativo. Minha mãe não é de usar esse tipo de vestido, mas por ser presente do pai dela, ela amou. Falsinha! Nunca chegou a usar, mas guardou num lugar especial, no seu guarda-roupa, onde todos pudessem ver quando a porta fosse aberta. Caraca. E ela contaria que foi um presente do pai. Achei bonito. Achei. Certa vez, quando eu estava na cozinha conversando com a mesma, ela me pediu para ir ao mercado. Saindo de casa, já estava no quintal, ouvi minha mãe gritar: "Vai logo, eu preciso dessas coisas", referindo-se às coisas que ela havia me pedido para comprar. Fui até a janela da cozinha, assustada, e falei que já estava a caminho e não precisava ficar gritando. Quando minha mãe me viu, ela deu um pulo e ficou pálida na hora. Chamei seu nome algumas vezes, mas parecia que ela tinha se desligado um pouco da nossa realidade. Ela me contou que depois iria querer falar comigo, mas que por hora eu deveria ir ao mercado. Crise de ansiedade. Quando cheguei em casa com as coisas, olhei para a cozinha e a vi sentada estática, olhando para um ponto fixo. Tão concentrada que parecia nem ter notado minha presença. A ouvi falando com alguém, algo do tipo: "Por que você está com esse vestido?" Não entendi nada e decidi falar um "cheguei" para tirar a mulher do transe. Quando ela me viu, começou a chorar. Ela disse que não sabia o que tinha feito. Perguntou para mim se eu conseguia ver a mulher sentada ali na cadeira. Meu Deus. Senti uma presença estranha, algo como sendo observada. Até que respondi que era esquisito, mas não via nada. Eu tô todo arrepiado. Em um salto, minha mãe se levantou e foi direto pro quarto dela. Pegou o vestido e me mandou jogar no lixo. Pediu para que eu escondesse bem na caçamba de lixo para que ninguém pudesse ver e pegar. Porta trancada pro fantasma. Eu não entendi, mas fiz como ela pediu. Ao chegar em casa, contei a ela que joguei fora e ela sentou-se na cadeira de novo. Me perguntou se eu realmente joguei no lixo e eu confirmei. Ela... Pô, você jogou no lixo? Jogou mesmo? Jogou mesmo. Ela jogou mesmo. Ela me contou que quando fui falar com ela na janela, uma moça passou pela janela também e se parecia bastante comigo. Comigo quem? Ela ou a mãe? Com a filha. Disse que se parecia muito com a filha. Disse também que a mulher estava sentada na cadeira à sua frente. Minha mãe entrou em contato com o meu avô e perguntou onde ele conseguiu o vestido. O mesmo falou que dedicou aquele vestido ao espírito de sua amante, a qual ele amava. Porém, o vestido foi caro e ele não queria desfazer de algo assim e decidiu presentear minha mãe. A mulher do avistamento da minha mãe era ex-amante do meu avô. Meu Deus. Enfim, minha mãe contou que era importante jogar o vestido fora e escondê-lo para prevenir que outras pessoas fossem atormentadas por algo que foi dedicado a um espírito, pois agora aquilo pertence a ele. Beijos. Errou, né? Porque Errou, o tem que vestido, queimar. alguém vai encontrar o vestido e vai usar o vestido. Queima, picota e queima tudo. Taca E sal assim, daí grosso. que você tá picotando uma Prada. De repente faz um vídeo, as pessoas podem achar que é É Prada. uma manifestação, pô. Ai, amiga, Fala, é meu, Prada. fulano protestou todo, cortou uma Você usaria Prada. um Prada chiquérrimo, só com um espiritinho? Possuído? Um espiritinho a Não, contragosto, mas eu uso assim? todas as roupas da minha avó Margarida por causa disso, né? Porque eu gosto de sentir ela perto. E aí, vamos deixar ela descansar. Eu tô aqui. sempre com coisa da minha avó Margarida
margarina. Mas Pode eu vou te ser. falar. Você sentiu Ai, eu sinto aperto? super. Eu fui, inclusive, na minha casa buscar um cachecol, porque eu queria sentir um pouquinho de vovó Margarina. Sabe que eu senti minha mãe uma vez, depois que ela faleceu? Eu acho que Tá eu já contei. vendo? Eu contei, acho que sinto eu minha contei avó. isso. Pra mim, parece que ela nem morreu, que eu sinto ela super assim. Não, tipo... senti uma única vez. Uma única vez e foi muito intenso. Mas Então, mas eu não usaria primeiro porque eu acho que amante não tem lar, então o vestido não tinha. sororidade com essa safada? Não. Que eu aqui. O crédito, Roberta, Ex-amante. ex-ficante falando de ex-amante. Agora eu, enquanto militante da não monogamia, se fosse não monogâmico, não ia passar por Não isso. tava amaldiçoado. Mas deixa eu te falar, você usaria um Pradinha com Mas você acha que o vestido é fantasminha? monogâmico? Por Eu isso acho que o tá vestido é Eu acho que o monogâmico. vestido é monogâmico. E, E eu a não mãe não é monogâmica. Mas o fantasma, então, é monogâmico. Fantasma O monogâmico. fantasma é monogâmico, o vestido não. O vestido Até não. porque, você acha que ele não se alegrou de passar por uma casa que ele era visto o tempo todo, não sei o quê? Verdade. Eu acho. Ele tava Mas naquela eu vibe lá. pensando assim, de repente, você acende um incenso, bota o vestido, Um palo santo. entendeu? Você já escuta uma coisinha, um Mateus Aleluia. Mas pra eu dar vou usar um vestido solteiro, um vestido que ninguém quis. Eu sou essa. É aquele meme, tipo, mas eu vou querer um homem solteiro, um homem que ninguém quis. O que eu vou querer? Eu quero um vestido casado. Não, eu taco fogo, de verdade. Eu Você taco fogo. você usaria, Mabê, uma bolsinha Prada amaldiçoada? Não. Mas Ah, eu usaria demais. eu Dedicada a fulana de tal. Eu faria uma live, gente. Tô aqui com minha bolsa amaldiçoada. Nossa, Gente, uma vamos bolsa. esperar pra Ela ver o vai que vai fazer. acontecer. Eu trouxe aqui na minha É, bolsa tipo, Prada, é uma foto. Vamos ver, ó. Tô Tem chegando uma perto pessoa. dela, hein? Tô chegando com a minha mão, hein? Gente, uma bolsa Prada, só por causa Tour de um... pela minha bolsa Prada Nossa, eu possuída. usaria. O que vamos achar? Mas eu usaria qualquer coisa. Usaria bolsa dia 25 de março, vamos. Possuída? Lógico. Mas, aí, Essa bolsa tá bonita. possuída. mas é uma Pradinha. Mas e o tanto de coisa que Mas a não gente... é Prada, é só uma piada com o título. Ah, vamos deixar no mentira luxo que do não era prata. Prada. Então vamos deixar Ah, Prada. era não é torra-torra? Ah, Gente, vestido Prada. Então, minha filha, por Não mim, tem vestido na pode Prada? tacar Não, fogo. o cara disse que... Não, tem. Mas o cara disse que no interior de sei. Minas, o velho vai comprar o vestido da Mas Prada. Ele pediu na Farfetch, comprou online, Claro. farfetch.com. Ai, Eu acho gostei. que tudo aconteceu há 2 anos atrás. Não, ela falou no começo da história. Dos Ah, é, vídeos. tipo, Ai, mentira, não tem Mabi, data. você ficou fazendo... Eu só ouvi aqui, já me tremi todinho. Tá Eu achando não que é... fiz Eu ouvi uns... Você Ai, tem não, algum não Prada? brinca não, gente. Para de zoar, eu não ouvi nada. Eu não brinca com fiz isso, nada. Eu Não fiz brinca com nada. isso, Para. não gosto disso. Ah, eu que não gosto. Eu também fiz não nada. gosto, não. Porque eu tô toda Gente, eu tô aqui, sensível. ó. Parou com Ai, isso. ficou doido. Juro, agora. olha isso aqui. Você tá se fazendo. Chega, tá se Amiga, eu tô fazendo. arrepiado. Eu estou Não, arrepiado. teve nada. Você parou com isso. Mas tudo bem, Ah, o vestido chega. eu taco fogo. Eu taco fogo Tá. e me mudo de Nossa, casa. que Ou eu horror. deixo o vestido na casa e me Acabou. mudo. Ah, Acabou o vestido Prada, acabou o vestido possuído. caraca. E acabou o episódio. Ah, não. Eu tô muito feliz. Mas antes da gente Ai. terminar, quero que cada um aqui conte os seus projetos, onde encontrar. Então começa, Roberta, com você. Como faço pra te encontrar? Eu sou... Ai, que difícil, né? Esse negócio dos seus projetos. Quem é a Roberta por Roberta? Roberta por Roberta. Ai, gente, não. Que horror. Enfim, pra me encontrar é Roberta CMRG Camargo sem vogal no Instagram. A gente tá numa fase de reflexões muitas, mas ainda tem um quesinho de jornalismo que vai voltar, mas tem o Simplão lá, que é meu projetão de vida, tudo pra mim, em que a gente conversa sobre política, economia, educação. Desse jeito, assim, né? Que a gente vai se entendendo de um jeito acessível, Sim, didático. bem didático o jeito que ela faz. Os vídeos são incríveis, vale muito a Muito pena ver. obrigada, amiga. Estou feliz. E é isso. Conta aí você, Fabão. Eu? Você consegue ver com a sua equipe? Se a gente tem... Se a A gente minha tem... equipe pode chamar sua equipe. Ai, bem, gente, eu sou Tô o trabalhando pra ser Fábio. o Fabão, tá, meninas? Você é minha equipe. Mas pode chamar de Fabão, eu sou @eu sou o Fabão em todas as redes. Tem o podcast Tá Mutado, e aí a gente tem vários episódios. Mabê já passou por lá várias vezes, Roberto já passou por lá várias Já. vezes e tem que voltar. Tô no YouTube, no canal da Valem Bandeira, apresento o Pode Dar Play também, que é um videocast onde a gente entrevista alguns influenciadores. E tô criando conteúdo, fazendo humor, fazendo... Não, o você tá pessoal fazendo rir. arte. Tô fazendo arte, Tá? me considerando humorista cada dia que passa. Falando, será que sou humorista? Será que não Amigo, sou? será que daqui a um tempo você não vai estar, tipo, com o Paulo Vieira da vida fazendo umas paradas? Eu Gostaria. assistiria você e o Paulo Vieira pra caralho. Gostaria, Assim, gostaria. tipo... Oi, Paulo, se estiver ouvindo aqui, quiser mandar uma DM pro Fabão, a equipe tá atenta. Quiser me chamar alguma coisa também, a gente tá ali. Gostaria, Do é nada isso. pedindo emprego pro Paulo Oi, Vieira. oi, Paulo Vieira, tudo Qual bem? forma de
acabar o episódio. Mas é Fiquei isso, muito gente. feliz. Muito Obrigada, obrigada. eu amei. Obrigada, te amo. Obrigada, galera. Te amo, e até o Amê. próximo episódio. Beijo. Da Wondery, esse foi o Caso Bizarro. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.